Fala rapaziada, dia 10 de maio, sabadão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, seu comentário para dar aquela fortalecida aí, beleza? 10 de maio, galera, sabadão, recheado de jogos bons, como vocês podem ver aqui, ó. Selecionei para vocês aqui 10 jogos, dentre eles campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato turco, campeonato português, brasileirão, campeonato francês. Então, galera, bastante jogos aí para a gente poder comentar, para a gente poder trabalhar e extrair o melhor de cada jogo, né? Vamos começar com o campeonato alemão, rapaziada, com esse jogaço aqui, Werder Bremen contra o RB Leipzig. E, cara, jogo extremamente importante para as duas equipes. As duas equipes brigam por vaga nas competições europeias, ó. Como vocês podem ver aqui, o Leipzig é o sexto colocado com 50 pontos, o Werder Bremen é o oitavo colocado com 47, ainda faltam 6 rodadas para o fim do campeonato, então os dois times aí estão brigando pela Champions League, pela Liga Europa, tem chance de ir para a Champions League porque o Leipzig está a apenas 2 pontos do Freiburg, então a reta final do campeonato alemão vai pegar fogo com certeza. E ó, galera, não é um jogo fácil. O Werder Bremen veio de uma sequência muito boa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já o Leipzig venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Olha lá, como a gente pode ver aqui, galera, ó, nos últimos 10 jogos, o RB Leipzig venceu 5 e o RB Leipzig venceu 3. Isso aqui é nos últimos 10 jogos, tá, rapaziada? E esses aqui é nos últimos 5. Beleza? Cara, jogo extremamente difícil, ó, como a gente pode ver aqui, o mercado está se comportando. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, eu vou tentar aproximar aqui as odds. Agora ficou melhor, né? Werder Bremen está pagando 2,42 para vencer o jogo, já o RB Leipzig está pagando 2,98 para vencer esse jogo. Contra a vitória do Werder Bremen está pagando 2,44, contra a vitória do Leipzig está pagando 3,05. E, cara, jogo muito difícil, muito duro. Porém, eu acho que o elenco do RB Leipzig é melhor, mas o Werder Bremen jogando dentro de casa é forte. Então, galera, esse jogo aqui é para a gente levar para o ao vivo, para a gente ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Mas já adianto de antemão que as odds estão boas para a gente trabalhar e a gente pode pegar tanto contra a vitória do Werder Bremen nessa odds 2,44 ou contra a vitória do RB Leipzig nessa odds 3,05. Vai depender do que as equipes vão estar mostrando no ao vivo, né? Mas as odds estão muito boas para a gente poder trabalhar, beleza? E galera, para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols, tá? O mercado de gols. Over 1,5, 1,18, até o over 2,5, 1,54 são excelentes opções. Acredito que vai ser um jogo com bastante gols, mas para a gente que faz trader, a gente precisa levar esse jogo para o vivo. Vamos ver como as equipes vão se comportar para ver aquilo que a gente pode fazer, né? Mas como eu falei, eu posso pegar contra a vitória do Werder Bremen. Se o Leipzig começar bem, estiver perto do gol, eu entro contra a vitória do Werder Bremen. Se o Werder Bremen estiver bem perto do gol, eu entro contra a vitória do RB Leipzig. As odds para esse jogo, ela dá essa opção pra gente, entendeu? Mas no trader também a gente pode querer trabalhar o mercado de gols, essa linha aqui, over 2,5, nessa odds 1,54 é excelente opção também, beleza, galera? Mas jogo difícil, não dá pra gente fazer nada em pré-jogo, a gente não faz pré-jogo, a gente faz trader, ou seja, a gente leva pro ao vivo, e aí a gente precisa ver o que o ao vivo vai nos mostrar nesse jogo, beleza, galera? E aí a gente vai fazer a melhor entrada no melhor momento. Eu quero muito entrar, trabalhar no resultado da partida, que é aqui em cima. Eu quero muito trabalhar contra a vitória do Werder Bremen ou contra a vitória do Leipzig. Vai depender do que o jogo vai mostrar. Vamos falar de Premier League, galera. Southampton contra Manchester City. Cara, o Manchester City tem chance de terminar o campeonato na segunda colocação. Para vocês verem, o Manchester City fez uma temporada aí muito abaixo e mesmo assim os caras podem terminar no vice-campeonato aqui da Premier League. Vai enfrentar o Southampton, que já está rebaixado, ó, com 11 pontos. Cara, o City é muito favorito para esse jogo, muito favorito mesmo. Nos últimos 10 jogos, galera, Southampton perdeu todos, já
Na verdade, nos últimos 10 jogos, o Southampton não venceu nenhum. Já o City nos últimos 10 jogos teve uma crescente muito boa, venceu 7 jogos. Nos últimos 5 jogos, o City venceu todos. E nos últimos 5 jogos, o Southampton perdeu 4 e empatou 1. Cara, é muito favoritismo aqui nesse jogo pro Manchester City. Acredito que o City vai vencer esse jogo com uma certa tranquilidade. Não vai se complicar nesse jogo, apesar da temporada ruim do City, mas ruim, né? E ainda os caras têm chance de terminar na vice-colocação. Mas enfrente ao Southampton, que é um time que já está rebaixado, um time que não dá para se comparar com o Manchester City. Então, galera, para esse jogo aqui não tem muito o que fazer. Para você ver, ó, contra a vitória do Southampton tá pagando 20. Cara, é uma odds que dá pra gente é uma odds que eu considero alta, mas é uma odds que dá pra gente trabalhar, porque se trata de um Manchester City, né? O City vai ter a bola o tempo todo, vai pressionar o tempo todo e a tendência é que ganhe o jogo. Então, essa odds 20 dá pra gente trabalhar, e eu vou entrar nessa posição aqui, contra a vitória do Southampton nessa odds 20 aqui, porque, cara, não tem como o City perder esse jogo. Não tem como, pra mim não tem nem como empatar, o City vai ganhar esse jogo aí com tranquilidade, entendeu? Lembrando, essa odds 20 eu considero alta, mas como se trata de um Manchester City contra o Southampton, cara, é uma discrepância aí, é um nível muito diferente das duas equipes, né? Então dá sim pra gente entrar contra a vitória do Southampton nessa odds 20, vamos esperar ali o jogo começar, 5 minutinhos, a gente já faz essa entrada aqui, porque a tendência é o City ganhar e ganhar bem esse jogo. Beleza? Para quem faz pré-jogo, recomendo a vitória do City nessa odds 1.19. E é isso, rapaziada. Falando ainda de Premier League, Bournemouth contra Aston Villa, cara, jogo muito bom. As duas equipes brigam por competições europeias. Cara, na verdade, nem o Bournemouth não briga mais, não tem chance. Entendeu? Não tem chance de ir para as competições europeias. Na verdade tem, mas é muito baixo. O Aston Villa tem 60 pontos, eles têm 53, faltam 3 rodadas, ou seja, 9 pontos aqui. Então, cara, muito difícil a missão do Bournemouth. O Aston Villa briga pela Champions League ainda, apenas 3 pontos de diferença para o Chelsea. Então, mesmo jogando fora de casa, vai querer vencer esse jogo, vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Porém, rapaziada, não é um jogo fácil, tá? Não é um jogo fácil. Nos últimos 10 jogos, o Bournemouth venceu 2 jogos. E nos últimos 10 jogos do Aston Villa venceu 7 jogos. Cara, jogo bom, jogo duro. Bournemouth nessa temporada complicou alguns times grandes, então é um jogo pra gente ficar de olho, tomar cuidado. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3 e perdeu 2. Já o Bournemouth empatou 3 e venceu 2. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Bournemouth e Aston Villa. Olha lá, as odds estão muito boas, galera, para a gente trabalhar. Muito boa mesmo, gosto muito. Vou dar uma aproximada aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Contra a vitória do Bournemouth está pagando 2.56, contra a vitória do Aston Villa está pagando 2.94. Cara, excelente odds para a gente poder trabalhar. Mas claro, de antemão a gente vai ter que levar para o ao vivo, ver como o Bournemouth, ver como o Aston Villa vai se comportar. Eu quero muito entrar contra a vitória do Bournemouth, porque eu acredito que o Aston Villa vai fazer de tudo para vencer esse jogo. E para mim também o Aston Villa joga um melhor futebol que o Bournemouth, tem um melhor elenco que o Bournemouth. Para vocês lembrarem, a Aston Villa quase que complica a vida do PSG na Champions League. O PSG está na final da Champions League, então não é um jogo fácil, mas acredito que o Aston Villa tem um elenco melhor, tem mais chances de vencer esse jogo. Então eu quero muito entrar contra a vitória do Bournemouth nesse jogo aqui, beleza? Mas aí vai ter que depender do ao vivo. Se essa minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, eu vou entrar sim contra a vitória do Bournemouth nessa odds de 2.56, que eu acho excelente, beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols nessa odds, aqui ó, houver 1.5, na odds 1.21, ou recomendo Aston Villa com empate. Mas para gente que faz trader, vamos esperar no ao vivo, vamos esperar essa minha leitura de pré-jogo se confirmar, e aí se confirmar, se o Aston Villa estiver bem, estiver pressionando, finalizando, estiver próximo do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Bournemouth nessa odds 2.56, beleza? Rapaziada, vamos falar agora de campeonato turco.
Galatasaray contra Trabzonspor. Cara, Galatasaray briga pelo título aí. Briga pelo título. Acho difícil o Galatasaray perder esse título, mas ainda tem chances do Fenerbahçe ser campeão. Aqui é para estar 78. O Fenerbahçe está com 78 pontos já. 5 atrás do Galatasaray. Não é fácil, mas o Fenerbahçe ainda tem chance matematicamente. Então o Galatasaray vai ter que vencer esse jogo. Vai enfrentar o Trabzonspor fora de casa. Não é um jogo fácil, porém o Galatasaray tem um melhor elenco aí, acredito. Eu acho também que o Galatasaray tem o melhor elenco aí da Turquia, apesar do time do Fenerbahçe ser muito bom também, mas o Galatasaray ele é mais regular do que o Fenerbahçe, entendeu? Trabzonspor, galera, nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Já o Galatasaray venceu todos os jogos dos últimos 5. Dos últimos 10, Trabzonspor venceu 5. Dos últimos 10, Galatasaray venceu 8. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. Mas galera, já adianto que vai ter um certo favoritismo aí pro Galatasaray, até porque tem um melhor time do que o Trabzonspor. Como vocês podem ver aqui, ó, como vocês podem ver, a vitória do Galatasaray está pagando 1,65, ou seja, existe um favoritismo nesse jogo pro Galatasaray. Já o Trabzonspor para vencer está pagando 4,7 e contra a vitória do Trabzonspor está pagando 5,1. É uma odds que dá para a gente trabalhar assim. Quero pegar essa odds 5.1 contra a vitória do Trabzonspor. Não vejo o Galatasaray perdendo esse jogo. E até porque também precisa da vitória, vai jogar para vencer. Mas aí a gente precisa confirmar essa leitura de pré-jogo no ao vivo. Ver como o Galatasaray vai se comportar. Se se comportar pressionando, estiver finalizando com maior posse de bola, não deixando o Trabzonspor jogar. Aí a gente entra assim contra a vitória do Trabzonspor nessa odds 5.1. Beleza, galera? Para esse jogo é isso. Quem faz pré-jogo, recomendo ou o mercado de gols nesse mercado, ou vai 1.5 na odds 1,10, ou recomendo Galatasaray no empate, beleza? Até a vitória do Galatasaray é uma excelente opção, porque a odds está boa, mas para gente que faz trader, eu quero entrar contra a vitória do Trabzonspor nessa odds 5.1, mas para isso a gente vai ter que esperar o ao vivo, ver se a leitura de pré-jogo vai se confirmar e aí a gente faz a entrada. Galera, trader é isso, a gente sempre vai levar o jogo pro ao vivo, sempre vai fazer a entrada no ao vivo, entendeu? A gente faz uma leitura de pré-jogo antes, a gente estuda o jogo antes, mas a gente não toma nenhuma, a gente não faz nenhuma entrada antes do jogo começar, apenas com o jogo rolando, beleza? Galera, vamos falar agora de Campeonato Português e, cara, esse jogo aqui pra mim é uma final, pra mim. É a 33ª rodada e, cara, final, pra mim é uma final. Olha lá, os dois times com o mesmo número de pontos, 78 pontos cada um. E, cara, jogaço. Eu mesmo, particularmente, eu vou assistir esse jogo. Lógico que não dá pra gente acompanhar todos esses jogos aqui, porque tem jogos que vai ser no mesmo horário, mas esse jogo do Benfica eu vou assistir, ó. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 4 e empatou 1. O Sporting, nos últimos 5, venceu os 5. Nos últimos 10 jogos, o Benfica venceu 9. E nos últimos 10 jogos, o Sporting venceu 9 também. Cara, é um jogo muito igual aqui, galera. É uma final, cara. Pra mim, quem ganhar aqui vai ser praticamente campeão. Porque pra perder pontos depois vai ser difícil, entendeu? E aí, quem vencer vai botar 3 pontos na frente. Aí eu acho que vai ser difícil pro time que perder. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. Olha lá. As odds, cara, tem um leve favoritismo pro Benfica, mas acredito que é porque joga em casa, tá? Acredito que é porque joga em casa. Olha lá. O Benfica pagando 2,16, Sporting para vencer pagando 3,6, contra a vitória do Benfica 2,2 e contra a vitória do Sporting 3,7. Galera, esse jogo aqui, cara, pro pré-jogo eu não consegui encontrar nada confiante. Tipo assim, pra gente que faz trader, eu não consegui ter uma leitura assim pra levar pro ao vivo esse jogo, porque, cara, pra mim é muito igual esse jogo. É uma final, como eu já falei pra vocês. Então a gente vai ter que ler esse jogo no ao vivo.
A gente vai ter que ler esse jogo no ao vivo. Uma excelente opção para quem faz pré-jogo, para mim, é o mercado de gols, cara. É o mercado de gols. 1.5 gols aqui nesse jogo, nessa odds 1.24, eu acho uma boa opção. Mas pra gente que faz trailer, cara, a gente vai ter que levar esse jogo porque é um jogo muito, muito, muito igual. E aí tem o mercado do placar correto também, a gente pode trabalhar alavancado nesse jogo, que eu acredito que vai ser um jogo com gols, e aí o time que sair perdendo vai fazer de tudo para empatar o jogo. Como falei para vocês, é uma final, ninguém vai querer perder esse jogo, entendeu? Trabalhar alavancado aqui também eu acho que vai ser bastante interessante, mas cara, para mim é o jogo do final de semana esse aqui, viu? Benfica e Sporting, jogaço, e eu vou acompanhar de perto. Vamos falar agora, galera, de campeonato francês. Le Havre contra o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille bastante favorito para esse jogo. Le Havre briga lá na zona de rebaixamento, ó, com 31 pontos aqui na 16ª posição. Já o Olympique de Marseille briga aqui por competições europeias, ainda não garantiu 100% da sua vaga, porque do segundo colocado, que é ele, até o sexto colocado é apenas 2 pontos de diferença, então não tem nada decidido para o Olympique de Marseille. Vai ter que vencer esse jogo, vai ter que batalhar, apesar de ter um elenco bem melhor do que o Le Havre. O campeonato francês ele é sempre cheio de surpresas, né? Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Tem um certo favoritismo do Olympique de Marseille, já adianto para vocês. O Olympique de Marseille tem o melhor elenco comparado ao Le Havre. Olha lá, o Olympique de Marseille pagando 1.53 para vencer o jogo, já o Le Havre pagando 6.6. Tem um favoritismo aí do Olympique de Marseille. E contra a vitória do Le Havre está pagando 7. Tá pagando 7, cara. A gente tem que tomar cuidado com essa odds. É uma odds boa pra gente trabalhar, é uma odds boa, mas cara, o campeonato francês ele é cheio de surpresa, às vezes ele gosta de surpreender a gente e a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos levar esse jogo pro ao vivo. Se o Olympique de Marseille estiver confirmando o favoritismo dele, estiver pressionando, finalizando, estiver próximo do gol, aí a gente vai entrar sim contra a vitória do Le Havre nessa odds 7. Mas o Olympique de Marseille tem que estar fazendo um jogo bom, tem que estar com a posse de bola, tem que estar finalizando, que é o que eu acredito que vai acontecer, e tem que acontecer, porque eles precisam ganhar. Até o Le Havre também precisa pontuar, porque está brigando na zona do rebaixamento, mas acredito que o favoritismo do Olympique de Marseille vai prevalecer aí. E se o Olympique de Marseille estiver muito bem no jogo, a gente vai entrar contra a vitória do Le Havre nessa odds 7, beleza? Ainda campeonato francês, cara, jogo muito importante também para as duas equipes. As duas equipes brigam por competições europeias. Mônaco contra o Lyon, jogo muito bom, jogo muito parelho também. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Lyon venceu 2 e perdeu 3. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. Olha lá. Mônaco pagando 1.87 para vencer o jogo, galera. Já o Lyon pagando 3.95 para vencer o jogo. Tem um certo favoritismo aí para o Mônaco. O Mônaco joga em casa. Mas o Lyon não é um time besta, cara. Não é um time besta, é um time bom. Fez um excelente quartas de finais aí na Liga Europa contra o Manchester United. Uma excelente quartas de final. Deu trabalho para o Manchester United. Mas as odds estão boas para a gente trabalhar também contra a vitória do Mônaco e contra a vitória do Lyon. A gente vai ter que levar para o vivo, esperar como as equipes vão se comportar. É um jogo muito importante para as duas equipes, reta final do campeonato, e elas brigam praticamente coladas ali para as competições europeias, né? Então é um jogo para a gente levar para o vivo, ver como as duas equipes vão se comportar e aí a gente fazer a nossa entrada correta no momento exato, beleza? Ou contra a vitória do Mônaco, se o Lyon estiver começando bem, ou contra a vitória do Lyon, se o Mônaco estiver pressionando bastante, beleza? Vai depender muito do ao vivo, vai depender muito do que o ao vivo vai nos mostrar. Galera, vamos falar agora de Brasileirão. Eu particularmente gosto muito do Brasileirão, já falei aqui para vocês inúmeras vezes. Fortaleza contra o Juventude, aqui eu venho em favoritismo do Fortaleza. Juventude começou muito mal o campeonato,
apesar que está na frente do Fortaleza, mas o Fortaleza em casa é muito forte. Não vejo o Fortaleza perdendo esse jogo, entendeu? Não vejo o Fortaleza perdendo esse jogo. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza empatou 4 e venceu 1. Já o Juventude perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Acredito que o Fortaleza vai conseguir fazer valer o mando de campo. Não é fácil jogar lá no Castelão. E além de mais, o Juventude não começou bem. E cara, o Fortaleza também não começou bem o Brasileirão, mas é muito forte dentro de casa. Eu acredito muito no Fortaleza quando joga dentro de casa. Olha lá, vamos ver aqui como o mercado está se comportando. Olha lá, Fortaleza para vencer está pagando 1,71. Existe um favoritismo do Fortaleza, obviamente. Já o Juventude está pagando 6 para vencer o jogo. Contra a vitória do Juventude está pagando 6,4. Contra a vitória do Fortaleza está pagando 1,73. Nesse jogo, galera, eu quero muito pegar essa odd de 6,4 contra a vitória do Juventude. Não vejo Fortaleza perdendo dentro de casa para o Juventude, entendeu? Mas aí a gente vai precisar levar para o ao vivo, ver se Fortaleza vai estar bem, vai estar no dia bom. E se tiver no dia bom, estiver pressionando bastante, a gente vai entrar contra a vitória do Juventude nessa odd de 6,4. Para quem faz pré-jogo, nesse jogo eu recomendo Fortaleza com empate. É uma excelente opção, beleza? Mirassol e Corinthians, galera. Corinthians aí com o novo treinador, com o Dorival, né? Dorival já estreou aí com uma vitória, um empate. Mirassol ali tá próximo da zona de rebaixamento, óbvio que é início de campeonato, mas acredito que o Mirassol vai brigar nessa parte aqui da tabela mesmo. E acredito que o Corinthians vai brigar aqui nessa parte mesmo. Acredito que Dorival vai dar um jeito no Corinthians, vai fazer o Corinthians jogar bola, entendeu? Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. O jogo é na casa do Mirassol, não é um jogo fácil. Cara, o que eu tenho visto é que os jogos do Mirassol tá sendo com gols, né? Tá sendo com gols. E eu acho uma excelente opção o jogo, o over 1.5 aqui, gols para quem faz pré-jogo, entendeu? Até pra gente que faz trailer também, se no ao vivo essa odd chegar a 1,50, eu acho que é uma excelente opção para a gente poder trabalhar. Como a gente pode ver aqui, as odds estão bem iguais, bem parecidas. Mirassol para vencer está pagando 3, Corinthians para vencer 2,62. Contra a vitória do Mirassol está 3,1, contra a vitória do Corinthians está 2,72. Cara, é um jogo que eu vejo aqui que pode ser com gols, tá? O Mirassol tem feito jogos com gols aí, Corinthians também sempre toma gol e praticamente sempre faz gols também nos seus jogos. Acho que o mercado de gols aí vai ser bastante interessante, mas claro, a gente vai precisar ver como as equipes vão se comportar ali. A gente pode também trabalhar no mercado de resultado da partida, ou contra a vitória do Mirassol. Contra a vitória do Corinthians eu não vou fazer essa entrada. Eu acredito que o Corinthians tem um leve favoritismo para esse jogo. E por ser Corinthians também enfrentando o Mirassol, acredito que se o Corinthians estiver bem, estiver muito bem no jogo, próximo do gol, finalizando, eu vou entrar sim contra a vitória do Mirassol nessa odds 3.1. Mas como falei também, o mercado de gols é uma excelente opção para esse jogo. E último jogo, galera, Flamengo e Bahia. Cara, o Flamengo aí tem oscilado bastante nas últimas rodadas, aí, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Perdeu pro Cruzeiro no Brasileirão e empatou na Sul-Americana aí. Nos últimos cinco jogos do Flamengo, o Flamengo venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Já o Bahia venceu 4 e perdeu 1. Bahia vai ter alguns desfalques aí, Caio Alexandre não joga. O Flamengo vai ter o desfalque de Dela Cruz também aí. Mas, cara, o Flamengo precisa dar uma resposta para sua torcida, e o Flamengo jogando no Maracanã é muito forte, né, galera? Tanto que, tem um favoritismo aqui um pouco grande para esse jogo, pagando 1,40 já para vencer, o Bahia pagando 10. E acredito que o Flamengo vai fazer de tudo para vencer esse jogo, para recuperar a confiança da sua torcida, galera. E o Flamengo precisa dar uma resposta para sua torcida. Se empatar esse jogo, aí vai ser crise. A gente sabe como é o time do Flamengo, como é a torcida do Flamengo. 3 jogos sem vencer já vai ser uma loucura. Então acredito que o Flamengo vai conseguir fazer o seu dever de casa, vai vencer esse jogo, vai recuperar a confiança da sua torcida, e acredito que vai e tem que apresentar um bom futebol, né? Até porque o Bahia não é um time besta, é um time bom, sempre dificulta contra o Flamengo, mas eu vejo um favoritismo aqui do Flamengo. Essa odds 11.5 contra a vitória do Bahia eu acho alta, galera. Aqui eu recomendo
esperar essa odds 1.40 do Flamengo valorizar, chegar a 1.50, a gente pode entrar a favor da vitória do Flamengo, beleza? Vai depender do que o Flamengo vai estar mostrando dentro de campo, beleza? Mas se o Flamengo estiver bem, estiver pressionando próximo do gol, e essa odds chegar a 1.50, a gente vai entrar a favor da vitória do Flamengo. Não vejo o Flamengo perdendo esse jogo, mesmo com os últimos jogos aí apresentando um futebol abaixo. Mas não vejo o Flamengo perdendo esse jogo pro Bahia, beleza? Para quem faz pré-jogo, recomendo a vitória do Flamengo aí. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo, vai dar uma resposta para sua torcida e vai puxar a torcida de volta para ter aquela confiança aí para o resto do campeonato, para o resto da Libertadores aí, porque precisa muito do apoio da torcida. Beleza, galera? Então, rapaziada, para esse sabadão foram esses 10 jogos bons, para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer dinheiro. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos para cima. Bora!